E menos de 48 horas depois da rebelião que deixou 26 mortos num presídio da Grande Natal, um novo motim aconteceu no início desta segunda-feira, em outro presídio, dessa vez na capital. Os presos tentaram fugir, sem sucesso, ainda não há informações sobre feridos. O Ítalo de Lucena fala com a gente ao vivo. Ô, Ítalo, queria que você atualizasse pra gente o que já se sabe até agora sobre o que aconteceu hoje, esse episódio de hoje. Bom dia. Bom dia para vocês, meninas. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a situação foi no presídio Raimundo Nonato, é um presídio provisório que fica na zona norte de Natal, bem distante do presídio de Alcaçuz, que a gente vem mostrando com frequência. Acontece que lá os presos iniciaram um motim por volta das 4 horas da manhã no horário de Brasília. Esse motim durou mais ou menos 2 horas e meia e a ação lá dentro aconteceu da seguinte forma: os presos estão soltos, como acontecia também aqui em Alcaçuz, os presos estão soltos lá dentro e eles colocaram fogo, atearam fogo em alguns colchões e objetos que estavam lá, impedindo a entrada dos guardas, do pessoal que faz a segurança do presídio na área mesmo interna ali do presídio, impedindo também a saída de alguns presos de algumas celas. Esse motim, como eu falei, durou cerca de 2 horas e meia, até que a polícia conseguiu controlar. A Secretaria de Justiça e Cidadania disse que não entende o motivo desse motim, mas a gente sabe que o presídio Raimundo Nonato, que tem capacidade para 200 detentos, está hoje com 523 presos. Também, como vocês falaram, não existe informação sobre fuga ou sobre feridos. Um problema de superlotação, né, Ítalo? Aline, agora falando de São Paulo, bem parecido com um problema que a gente verificou ao longo do final de semana no presídio de Alcaçuz também, que tinha quase o dobro de presos acima, né, da capacidade oficial do presídio. Queria te falar com você, então, sobre esse motim do final de semana, 26 mortos. A polícia, o governo já identificou, então, os chefes que teriam organizado esse motim no final de semana, é isso? E a expectativa agora pela transferência desses presos? Exatamente. A expectativa é que a transferência aconteça por volta das 11h30 da manhã, no horário de Brasília. Então, o que acontece? A gente está aqui acompanhando desde cedo e a expectativa mesmo é essa, pela transferência desses 6 presos que são apontados pelo governo do estado como os mandantes dessa ação que aconteceu aqui dentro. A ação que começou no sábado à tarde, por volta de umas 3h40, 4 horas da tarde, onde os presos dominaram os pavilhões. Os presos do pavilhão 5 invadiram o pavilhão 3 e, junto com os presos do pavilhão 3, invadiram o pavilhão 4. O pavilhão 5 é uma facção, o pavilhão 4 é outra. Agora é o seguinte, a gente está vendo um pouco da ação do batalhão de choque que está aqui, também está lá dentro o pessoal do BOPE, Força Nacional, Polícia Militar de forma geral está marcando presença nessa operação, que é uma grande operação, uma operação de guerra, como está sendo tratado o que está acontecendo aqui em Natal, mais precisamente na cidade de Nísia Floresta, região metropolitana de Natal. E a gente tem noticiado o fim da rebelião aqui em Alcaçuz. É uma nota oficial do governo. O governo já fez algumas coletivas de imprensa anunciando o fim dessa rebelião. Mas lá dentro, quando a gente tem acesso às informações e às imagens que a gente fez, seguindo aqui por trás do presídio, existe uma estrada que vai dar... Vou até pedir para mostrar aqui, essa estradinha aqui, pessoal, a gente seguindo aqui, menos de 1 minuto subindo por ela, a gente vai dar na parte de trás do presídio. É uma duna alta, essa é uma região de duna, a gente já mostrou aqui, uma região de difícil acesso. Então, o pessoal que segue por aqui consegue ver que em cima de um dos pavilhões existem muitos presos, cerca de 30 presos. Eles estão armados com um pedaço de pau, pedaço de ferro também. E em cima desse pavilhão existe a bandeira de uma facção criminosa aqui do Brasil. Então, existe sim a notícia oficial do governo do estado de que a rebelião acabou, mas o que a gente vê é que não existe um controle total lá dentro, porque os presos ainda continuam em cima do pavilhão e com essa bandeira de uma facção criminosa. Ô, Ítalo, e nessa tentativa de controlar essa rebelião, né, como é que está sendo feito o trabalho? A gente viu aí, você citando inclusive os homens da Força Nacional que entraram aí toda essa movimentação policial. Até semana passada havia dúvidas em outros estados que tinham feito pedido, né, da Força Nacional sobre como seria a atuação desses homens, que não entrariam nos presídios, que fariam a segurança somente no entorno, na cidade. Aí em Natal, especificamente, como é que está sendo o trabalho conjunto da polícia com a Força Nacional de Segurança?
Como a situação está muito complicada aqui, eu acho que eles não estão podendo dispensar a ajuda de ninguém. Então a Força Nacional está sendo bem-vinda também. Os homens da Força Nacional estão lá dentro, a gente consegue observar que tem aí Polícia Ambiental também chegou aqui, está fazendo parte dessa operação. E a todo momento, outra coisa que chama a atenção é a chegada de ambulâncias. Ambulância do SAMU, agora há pouco, há cerca de 2, 3 minutos, um pouco antes de eu entrar ao vivo aqui com vocês, uma ambulância da Polícia Militar do Rio Grande do Norte também entrou. A gente não sabe o que é que essas ambulâncias estão fazendo lá dentro. A gente consegue ver até uma delas fazendo uma manobra ali dentro. Então a gente vê daqui, olha, o pessoal do Choque, do BOPE, todos os batalhões estão ligados mesmo nessa operação. A gente continua esperando também, como falei anteriormente, a transferência desses presos. São 6 presos que inicialmente a ideia era levá-los a presídios federais, mas a informação que a gente recebe é que os presídios federais não estão ainda preparados para recebê-los. Então eles serão distribuídos em presídios estaduais, aqui mesmo dentro do Rio Grande do Norte, e em seguida serão levados aí, encaminhados aos presídios que estiverem com vagas para recebê-los. Com relação à atuação da Força Nacional, ela tem feito desde o ano passado, quando houve aquela série de ataques a ônibus que a gente noticiou aqui também, mais ou menos no mês de agosto, a gente nota a presença da Força Nacional aqui. São aproximadamente 60 homens que já estavam aqui fazendo esse trabalho. O governador, desde o mês de setembro, já tinha anunciado também a permanência deles por mais 180 dias e eles continuam aqui trabalhando. A gente mostrou a repercussão nacional, o presidente Michel Temer disse que estava disposto a abrir o diálogo, estava disposto a mandar mais homens da Força Nacional, caso fosse necessário, e que o Ministério da Justiça estaria à disposição dessa situação que a gente acompanha aqui no Rio Grande do Norte. Como eu falei, vários batalhões estão participando dessa operação e participaram logo mais cedo da operação também no presídio Raimundo Nonato, que é um presídio menor, tem capacidade para 200 presos, apesar de que está com mais de 520 detentos lá dentro. O Ítalo, por conta das condições dos corpos, né, nessa rebelião do final de semana, o número de mortos, inclusive, foi revisto, né? Se falou em 29, 30, depois foi para 26, que agora é o número oficial. Isso porque muitos presos foram decapitados, né? Foram mortos de uma maneira brutal, como aconteceu nas outras 2 rebeliões em Roraima e no Amazonas. Queria perguntar para você sobre o trabalho de identificação dos corpos, que promete ser bastante complicado aí também, como aconteceu no Amazonas, né? A informação de que legistas de outros estados foram chamados para dar um suporte, já que o ML aí da região também tem uma capacidade aí limitada para atender um número tão grande de identificações, né? Pois é, a gente viu que os legistas, os médicos que trabalham, toda a equipe que trabalha também nos sistemas de polícia científica da Paraíba e do Ceará, estão aqui no Rio Grande do Norte para fazer esse auxílio. Os corpos, como a gente falou inicialmente, ontem se falava, na madrugada ainda se falava em 10 mortes, depois esse número foi atualizado para 27, depois desceu para 26, porque existiu aí um conflito nas informações, mas o número certo no momento são 26 mortes. Ontem a gente acompanhou também a saída daqui de 9 ambulâncias, levando alguns presos, os presos feridos mais graves, para o Hospital Valfredo Gugel, que é o hospital referência em atendimento a acidentes e casos mais graves aqui de Natal, um hospital estadual. Agora, com relação a esses mortos, os 26 corpos estão dentro de um caminhão frigorífico que está no pátio do Comando Geral da Polícia Militar aqui de Natal, fica no bairro de Tirol, pouco distante também daqui do presídio de Alcaçuz. Esses trabalhos que já estão acontecendo de identificação, eles vão demorar um pouco, cerca de 30 dias aí é a média para começarem, a data para divulgarem aí os nomes das vítimas, porque como a gente sabe, tem gente que teve vítima queimada, teve vítima decapitada, então o trabalho é longo, o trabalho é pesado para esses profissionais do ITEP, como nós chamamos aqui, o Instituto de Polícia Científica, Técnico-Científica do Rio Grande do Norte, e aí por isso o auxílio dos legistas, tanto da Paraíba quanto do estado do Ceará também, aqui dando essa ajuda aos profissionais do Rio Grande do Norte. Um pouco da ação do batalhão de choque que está aqui, também está lá dentro o pessoal do BOPE, Força Nacional, Polícia Militar de forma geral está marcando presença nessa operação, que é uma grande operação, uma operação de guerra, como está sendo tratado o que está acontecendo aqui em Natal, mais precisamente na cidade de Nísia Floresta, região metropolitana de Natal. E a gente tem noticiado o fim da rebelião aqui em Alcaçuz. É uma nota oficial do governo, o governo já fez algumas coletivas de imprensa anunciando o fim dessa rebelião,
Mas lá dentro, quando a gente tem acesso às informações e às imagens que a gente fez, seguindo aqui por trás do presídio, existe uma estrada que vai dar... Vou até pedir para mostrar aqui, essa estradinha aqui, pessoal, a gente seguindo aqui, menos de 1 minuto subindo por ela, a gente vai dar na parte de trás do presídio. É uma duna alta, essa é uma região de duna, a gente já mostrou aqui, uma região de difícil acesso. Então, o pessoal que segue por aqui consegue ver que em cima de um dos pavilhões existem muitos presos, cerca de 30 presos. Eles estão armados com um pedaço de pau, um pedaço de ferro também. E em cima desse pavilhão existe a bandeira de uma facção criminosa aqui do Brasil. Então, existe sim a notícia oficial do governo do estado de que a rebelião acabou, mas o que a gente vê é que não existe um controle total lá dentro, porque os presos ainda continuam em cima do pavilhão e com essa bandeira de uma facção criminosa. Oi. E menos de 48 horas depois da rebelião que deixou 26 mortos num presídio da Grande Natal, um novo motim aconteceu no início desta segunda-feira, em outro presídio, dessa vez na capital. Os presos tentaram fugir, sem sucesso, ainda não há informações sobre feridos. O Ítalo de Lucena fala com a gente ao vivo. Ítalo, queria que você atualizasse para a gente o que já se sabe até agora sobre o que aconteceu hoje, esse episódio de hoje. Bom dia. Bom dia para vocês, meninas. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a situação foi no presídio Raimundo Nonato, é um presídio provisório que fica na zona norte de Natal, bem distante do presídio de Alcaçuz, que a gente vem mostrando com frequência. Acontece que lá os presos iniciaram um motim por volta das 4 horas da manhã no horário de Brasília. Esse motim durou mais ou menos 2 horas e meia e a ação lá dentro aconteceu da seguinte forma: os presos estão soltos, como acontecia também aqui em Alcaçuz, os presos estão soltos lá dentro e eles colocaram fogo, atearam fogo em alguns colchões e objetos que estavam lá, impedindo a entrada dos guardas, do pessoal que faz a segurança do presídio na área mesmo interna ali do presídio, impedindo também a saída de alguns presos de algumas celas. Esse motim, como eu falei, durou cerca de 2 horas e meia, até que a polícia conseguiu controlar. A Secretaria de Justiça e Cidadania diz que não entende o motivo desse motim, mas a gente sabe que o presídio Raimundo Nonato, que tem capacidade para 200 detentos, está hoje com 523 presos. Também, como vocês falaram, não existe informação sobre fuga ou sobre feridos. Um problema de superlotação, né, Ítalo? A Aline agora falando de São Paulo, bem parecido com um problema que a gente verificou ao longo do final de semana no presídio de Alcaçuz também, que tinha quase o dobro de presos acima, né, da capacidade oficial do presídio. Queria te falar com você, então, sobre esse motim do final de semana, 26 mortos. A polícia, o governo já identificou, então, os chefes que teriam organizado esse motim no final de semana, é isso? E a expectativa agora pela transferência desses presos? Exatamente. A expectativa é que a transferência aconteça por volta das 11h30 da manhã, no horário de Brasília. Então, o que acontece? A gente está aqui acompanhando desde cedo e a expectativa mesmo é essa, pela transferência desses 6 presos que são apontados pelo governo do estado como os mandantes dessa ação que aconteceu aqui dentro. A ação que começou no sábado à tarde, por volta de umas 3h40, 4 horas da tarde, onde os presos dominaram os pavilhões. Os presos do pavilhão 5 invadiram o pavilhão 3 e, junto com os presos do pavilhão 3, invadiram o pavilhão 4. O pavilhão 5 é uma facção, o pavilhão 4 é outra. Agora é o seguinte, a gente está vendo... Então, e nessa tentativa de controlar essa rebelião, né, como é que está sendo feito o trabalho? A gente viu aí, você citando inclusive os homens da Força Nacional que entraram aí toda essa movimentação policial. Até semana passada havia dúvidas em outros estados que tinham feito pedido, né, da Força Nacional sobre como seria a atuação desses homens, que não entrariam nos presídios, que fariam a segurança somente no entorno, na cidade. Aí em Natal, especificamente, como é que está sendo o trabalho conjunto da polícia com a Força Nacional de Segurança? Como a situação está muito complicada aqui, eu acho que eles não estão podendo dispensar a ajuda de ninguém. Então a Força Nacional está sendo bem-vinda também. Os homens da Força Nacional estão lá dentro, a gente consegue observar que tem aí Polícia Ambiental também chegou aqui, está fazendo parte dessa operação. E a todo momento, outra coisa que chama a atenção é a chegada de ambulâncias. Ambulância do SAMU, agora há pouco, há cerca de 2, 3 minutos, um pouco antes de eu entrar ao vivo aqui com vocês, uma ambulância da Polícia Militar do Rio Grande do Norte também entrou. A gente não sabe o que é que essas ambulâncias estão fazendo lá dentro. A gente consegue ver até uma delas
delas fazendo uma manobra ali dentro. Então a gente vê daqui, olha, o pessoal do Choque, do BOPE, todos os batalhões estão ligados mesmo nessa operação. A gente continua esperando também, como falei anteriormente, a transferência desses presos. São 6 presos que inicialmente a ideia era levá-los a presídios federais, mas a informação que a gente recebe é que os presídios federais não estão ainda preparados para recebê-los. Então eles serão distribuídos em presídios estaduais, aqui mesmo dentro do Rio Grande do Norte, e em seguida serão levados aí, encaminhados aos presídios que estiverem com vagas para recebê-los. Com relação à atuação da Força Nacional, ela tem feito desde o ano passado, quando houve aquela série de ataques a ônibus que a gente noticiou aqui também, mais ou menos no mês de agosto, a gente nota a presença da Força Nacional aqui. São aproximadamente 60 homens que já estavam aqui fazendo esse trabalho. O governador, desde o mês de setembro, já tinha anunciado também a permanência deles por mais 180 dias e eles continuam aqui trabalhando. A gente mostrou a repercussão nacional, o presidente Michel Temer disse que estava disposto a abrir o diálogo, estava disposto a mandar mais homens da Força Nacional, caso fosse necessário, e que o Ministério da Justiça estaria à disposição dessa situação que a gente acompanha aqui no Rio Grande do Norte. Como eu falei, vários batalhões estão participando dessa operação e participaram logo mais cedo da operação também no presídio Raimundo Nonato, que é um presídio menor, tem capacidade para 200 presos, apesar de que está com mais de 520 detentos lá dentro. O Ítalo, por conta das condições dos corpos, né, nessa rebelião do final de semana, o número de mortos, inclusive, foi revisto, né? Se falou em 29, 30, depois foi para 26, que agora é o número oficial. Isso porque muitos presos foram decapitados, né? Foram mortos de uma maneira brutal, como aconteceu nas outras 2 rebeliões em Roraima e no Amazonas. Queria perguntar para você